Welcome to your undivided attention. It often feels like we're stuck in some kind of endless debate about what AI is going to mean for jobs and the economy. Now, no one knows the future, but we know that automation from AI is coming, and many fear that it will result in mass unemployment. Listen. It often feels like we're stuck in some kind of endless debate about what AI is going to mean for jobs and the economy. Muitas vezes parece que estamos presos em algum tipo de debate interminável sobre o que a inteligência artificial vai significar para os empregos e para a economia. It is only a matter of time before people wake up to this, and they realize that this narrative that they've all been sold is a crocus. É apenas uma questão de tempo até que as pessoas percebam isso e entendam que essa narrativa que venderam a todos eles é uma fraude. And caught in the middle of this debate are actual workers bouncing between the two, just trying to figure out what does this mean for me and my family right now. E presos no meio desse debate estão trabalhadores reais, oscilando entre os dois lados, apenas tentando descobrir o que isso significa para mim e para minha família agora. And as long as that debate stays alive, nobody plans or takes action for what's coming. E enquanto esse debate continuar vivo, ninguém planeja ou toma medidas para o que está por vir. Thank you so much for coming on your undivided attention. Muito obrigado por nos dar toda a sua atenção. I really think what we're entering is something in the middle, which is a world where AI starts getting much more capable to take on more of the tasks we do at work. Eu realmente acho que estamos entrando em algo intermediário, que é um mundo onde a inteligência artificial começa a ficar muito mais capaz de assumir mais das tarefas que fazemos no trabalho. And it means some jobs are lost. Much of the labor market stays intact, but we get some really painful concentrated job losses. E isso significa que alguns empregos serão perdidos. Grande parte do mercado de trabalho permanece intacta, mas teremos perdas de empregos muito dolorosas e concentradas. So, just to replay that for listeners, because you have these three named realities that we're probably going to reference throughout the episode. Então, apenas para repetir isso para os ouvintes, porque você tem essas três realidades nomeadas às quais provavelmente faremos referência ao longo do episódio. And one of the things you do in this piece that I really love, because you have a very humanistic analysis and you open up the piece with these two contrasting stories of AI displacement. E uma das coisas que você faz neste texto que eu realmente adoro é que você apresenta uma análise muito humanística e começa o texto com essas duas histórias contrastantes de substituição por inteligência artificial. I was responding to this really frustrating dichotomy that we keep zigzagging to. Eu estava respondendo a essa dicotomia realmente frustrante para a qual continuamos indo e voltando. On the one hand, many of us find ourselves in reality one, which is we're all very anxious about AI's impact on jobs. Por um lado, muitos de nós nos encontramos na realidade 1, que é aquela em que todos estamos muito ansiosos com o impacto da inteligência artificial sobre os empregos. The messy middle is what I call the really bounded area in between the world we stand today, which is really mild labor market impacts. O meio-termo complicado é como eu chamo essa área realmente delimitada entre o mundo em que estamos hoje, que apresenta impactos realmente moderados no mercado de trabalho. And one had lost her entire career at USA because of Doge, which means the entire sector collapsed. E uma delas havia perdido toda a sua carreira na USA por causa do Doge, o que significa que todo o setor entrou em colapso.
Both were having a really hard time finding new jobs that matched the pay and preference and the place of the one they had. Ambas estavam tendo muita dificuldade para encontrar novos empregos que correspondessem ao salário, às preferências e ao local de trabalho que tinham antes. Because we only get 6 months, if we're lucky, of unemployment benefits if we're eligible. Porque se tivermos sorte, recebemos apenas 6 meses de benefícios de desemprego, caso sejamos elegíveis. Both were stuck. Both of their unemployment benefits had run out because we only get 6 months if we're lucky of unemployment benefits. Ambas estavam presas nessa situação. Os benefícios de desemprego das duas haviam acabado, porque se tivermos sorte, recebemos apenas 6 meses de benefícios. So, for instance, the Uber driver had gone from a $200,000 a year income as a semiconductor engineer to $30,000 to $40,000 a year driving an Uber. Por exemplo, o motorista da Uber havia passado de uma renda anual de $200 mil como engenheiro de semicondutores para $30 a $40 mil por ano dirigindo para a Uber. When I asked, "What would you do if you weren't driving for Uber?" Quando perguntei, o que você faria se não estivesse dirigindo para a Uber? Because we all know that's an occupation that's about to be displaced by Waymo, right? Porque todos sabemos que essa é uma ocupação que está prestes a ser substituída pela Waymo, certo? It's not every job in the economy, but it's some of the most coveted. Não são todos os empregos da economia, mas são alguns dos mais cobiçados. It raises all sorts of hard political economy questions, and it's something that our workforce development, our safety, our systems have never prepared for. Isso levanta todo tipo de questão difícil de economia política, e é algo para o qual nossos sistemas de desenvolvimento da força de trabalho e de proteção social nunca se prepararam. And I just felt like that was important because you know so much of what I like about your analysis. It's like we can talk about, or there's a thing that a human can do, and we get to swap that job for a different job that human can do. E eu simplesmente senti que isso era importante, porque grande parte do que gosto na sua análise é justamente a ideia de que podemos dizer: existe uma coisa que um ser humano consegue fazer e podemos trocar esse emprego por outro que esse ser humano também consiga fazer. Well, there's this kind of job rising. Why doesn't everyone just rush into this completely different career that may have nothing to do with their interests or their identity or their passions or their dreams? Bem, existe esse tipo de emprego surgindo. Porque todo mundo simplesmente não corre para essa carreira completamente diferente, que pode não ter absolutamente nada a ver com seus interesses, sua identidade, suas paixões ou seus sonhos. I mean, I get so frustrated when I hear, well, there's this kind of job rising. Why doesn't everyone just rush into this completely different career that may have nothing to do with their interests or their identity or their passions or their dreams? Quero dizer, fico muito frustrado quando ouço, bem, existe esse tipo de emprego surgindo. Porque todo mundo simplesmente não corre para essa carreira completamente diferente, que pode não ter nada a ver com seus interesses, sua identidade, suas paixões ou seus sonhos. One of the things I love about studying work, and I don't just study it in the numbers. I talk to people all the time. Uma das coisas que adoro em estudar o trabalho é que não o estudo apenas pelos números. Converso com pessoas o tempo todo. I'm amazed at the diversity in this country of how we choose our jobs. Fico impressionado com a diversidade existente neste país na maneira como escolhemos nossos empregos. So, what kinds of jobs occupied most people, and how did that change over time?
Então, que tipos de empregos ocupavam a maior parte das pessoas e como isso mudou ao longo do tempo? Then you see this rise of blue-collar work. So think manufacturing. It was upwards 30 to 40% or more of the entire labor force. Depois, vemos o crescimento dos trabalhos de colarinho azul. Pense na indústria. Eles representavam mais de 30% a 40% ou até mais de toda a força de trabalho. Around 1980, we start seeing this really decline during deindustrialization. Por volta de 1980, começamos a ver um declínio realmente acentuado durante a desindustrialização. Then we had lots of blue-collar work. Much of that work was automated. Depois, tínhamos muitos trabalhos de colarinho azul. Grande parte desse trabalho foi automatizada. The blue and the white-collar work crisscross around the time I was born around 1980. Os trabalhos de colarinho azul e de colarinho branco se cruzaram aproximadamente na época em que nasci, por volta de 1980. And the way I explain that is computers up until the moment that ChatGPT was launched, we've had this 50-year trend where computers provided a tailwind and really boosted high-paid college-educated knowledge work. E a maneira como explico isso é que até o momento em que o ChatGPT foi lançado, tivemos uma tendência de 50 anos em que os computadores deram um impulso e aumentaram significativamente o trabalho intelectual bem remunerado realizado por pessoas com formação universitária. You see this incredible rise of professional work. Vemos esse incrível crescimento do trabalho profissional. The best way I can describe the impacted this time around is the reverse of COVID. A melhor maneira de descrever o impacto desta vez é como o oposto da Covid. Those of us who had to go into a workplace during COVID were the ones we were applauding and cheering for because they were taking on the risk of the virus on behalf of society. Aqueles de nós que precisavam ir a um local de trabalho durante a Covid eram as pessoas que aplaudíamos e apoiávamos, porque estavam assumindo o risco do vírus em nome da sociedade. We had a whole class of people, frankly, the laptop class who could do their work virtually, primarily on a computer, that were safe from the virus. Tínhamos toda uma classe de pessoas, a chamada classe dos laptops, que podia trabalhar virtualmente, principalmente em um computador, e estava protegida do vírus. If Genai Technologies' large language models improve to the point that they are substituting for human cognition, Se as tecnologias de inteligência artificial generativa e os grandes modelos de linguagem melhorarem a ponto de substituírem a cognição humana, they're smarter than us at many of the cognitive tasks that have been the skill premium that has commanded these knowledge worker salaries. eles são mais inteligentes do que nós em muitas das tarefas cognitivas que constituíram o diferencial de habilidades que sustentou os salários desses trabalhadores do conhecimento. If you can do your job locked in a closet with a computer, eventually you're probably going to be in trouble. Se você consegue fazer seu trabalho trancado em um armário com um computador, provavelmente acabará tendo problemas. And that's an entirely new ballgame. E isso é um jogo completamente diferente. It's not the low-paid workers who are at risk. Não são os trabalhadores de baixa remuneração que estão em risco. But you also speak to the erosion. Just want to reference some more lines here from your essay. On the erosion of decent-paying clerical customer service and back-office work. Mas você também fala sobre a erosão. Quero apenas mencionar mais algumas linhas do seu ensaio aqui. A erosão de empregos administrativos
de atendimento ao cliente e de suporte interno com salários razoáveis. These are the best paying, most dignified jobs for women without a degree. Esses são os empregos mais bem remunerados e mais dignos para mulheres sem diploma universitário. And I've interviewed so many women in these jobs. They're a foothold into the middle class for women without a degree. E entrevistei tantas mulheres nesses empregos. Eles são uma porta de entrada para a classe média para mulheres sem diploma universitário. And they don't even remotely match up. E eles nem de longe se equivalem. We should destigmatize it and make sure more young people would find it attractive. Deveríamos acabar com o estigma em torno disso e garantir que mais jovens considerassem isso atraente. It is not a mass market labor sponge for everyone who thought they were going to be an accountant, a market research analyst, and a finance analyst. Isso não é uma esponja de trabalho em massa para todos aqueles que achavam que seriam contadores, analistas de pesquisa de mercado ou analistas financeiros. If everyone suddenly shifted and said, well, the safe ground are these 80,000 a year unionized skilled trade jobs, which genuinely are excellent jobs. Se todos mudassem de repente e dissessem, bem, o terreno seguro são esses empregos qualificados sindicalizados que pagam $80.000 por ano, que realmente são excelentes empregos. If suddenly you lower the barrier to entry and you flood a lot of people into those jobs, you lose the scarcity and the wage premium. Se de repente você reduz a barreira de entrada e coloca muitas pessoas nesses empregos, perde-se a escassez e o adicional salarial. And we can't act like everyone can simply move into this. The numbers don't work, let alone the fact that there are preferences that some people might not want to be a plumber. E não podemos agir como se todos pudessem simplesmente migrar para isso. Os números não fecham, sem falar no fato de que algumas pessoas podem simplesmente não querer ser encanadoras. What I love about your analysis is it's just a systems analysis. You're seeing the feedback loop. O que adoro na sua análise é que ela é simplesmente uma análise sistêmica. Você está enxergando o ciclo de retroalimentação. The idea that AI is going to destroy jobs is a light idea that is being disproven every single day. A ideia de que a inteligência artificial vai destruir empregos é uma ideia superficial que está sendo refutada todos os dias. It is only a matter of time before people wake up to this, and they realize that this narrative that they've all been sold is a crocus. É apenas uma questão de tempo até que as pessoas percebam isso e entendam que essa narrativa que venderam a todos eles é uma fraude. Mas, se você prestar atenção a outras partes do debate, verá o Financial Times relatando que já houve uma redução de 40% nas ofertas de emprego nos Estados Unidos para pessoas que acabaram de se formar. And caught in the middle of this debate are actual workers bouncing between the two, just trying to figure out what does this mean for me and my family right now. E presos no meio desse debate estão trabalhadores reais, oscilando entre os dois lados, apenas tentando descobrir o que isso significa para mim e para minha família agora. And so today on the show, we want to follow the incentives and show you where they're actually taking us in the very near future. E hoje no programa, queremos acompanhar os incentivos e mostrar para onde eles estão realmente nos levando em um futuro muito próximo. But honestly, when I read your essay, The Messy Middle, it was some of the most clear-eyed and thoughtful thinking that I have seen about AI in the labor market. Mas honestamente, quando li seu ensaio, O Meio Termo Complicado, achei que era um dos pensamentos mais lúcidos e ponderados que já vi sobre inteligência artificial no mercado de trabalho.
Well, you're off to a good start. Bem, você está começando muito bem. I was responding to this really frustrating dichotomy that we keep zigzagging to. Eu estava respondendo a essa dicotomia realmente frustrante para a qual continuamos indo e voltando. On the one hand, many of us find ourselves in reality one, which is we're all very anxious about AI's impact on jobs. Por um lado, muitos de nós nos encontramos na realidade 1, que é aquela em que todos estamos muito ansiosos com o impacto da inteligência artificial sobre os empregos. On the other hand, when you talk to folks in Silicon Valley, their mind immediately jumps to a rather apocalyptic future with a world of zero jobs. Por outro lado, quando você conversa com pessoas do Vale do Silício, a mente delas imediatamente salta para um futuro bastante apocalíptico, com um mundo sem empregos. The messy middle is what I call the really bounded area in between the world we stand today, which is really mild labor market impacts. O meio-termo complicado é como eu chamo essa área realmente delimitada entre o mundo em que estamos hoje, que apresenta impactos muito moderados no mercado de trabalho. And I think neither of these scenarios capture where we're moving to. E acho que nenhum desses cenários representa para onde estamos indo. And one of the things you do in this piece that I really love, because you have a very humanistic analysis and you open up the piece with these two contrasting stories of AI displacement. E uma das coisas que você faz neste texto que eu realmente adoro é que você apresenta uma análise muito humanística e começa o texto com essas duas histórias contrastantes de substituição por inteligência artificial. The other was an older semiconductor engineer who lost his job because of age discrimination, was really struggling to get another one. O outro era um engenheiro de semicondutores mais velho que perdeu o emprego por causa de discriminação por idade e estava tendo muita dificuldade para conseguir outro. They were both stuck. Both of their unemployment benefits had run out because we only get 6 months if we're lucky of unemployment benefits, if we're eligible. Os dois estavam presos nessa situação. Os benefícios de desemprego de ambos haviam acabado porque, se tivermos sorte, recebemos apenas 6 meses de benefícios se formos elegíveis. So, for instance, the Uber driver had gone from a $200,000 a year income as a semiconductor engineer to $30,000 to $40,000 a year driving an Uber. Por exemplo, o motorista da Uber havia passado de uma renda anual de $200 mil como engenheiro de semicondutores para $30 a $40 mil por ano dirigindo para a Uber. He's 5 years from retirement, can't afford to retire yet. Ele está há 5 anos da aposentadoria, mas ainda não pode se dar ao luxo de se aposentar. Because we all know that's an occupation that's about to be displaced by Waymo, right? Porque todos sabemos que essa é uma ocupação que está prestes a ser substituída pela Waymo, certo? He said he genuinely didn't know because he was physically unable to do manual work. Ele disse que realmente não sabia, porque era fisicamente incapaz de realizar trabalho manual. That was a, 70% drop or something in that magnitude of income. Isso representava uma queda de cerca de 70%, algo dessa magnitude, na renda. And then this person I know in Washington, D.C. could not find anything that could value her experience at that roughly, knowledge, work, or income. E então essa pessoa que conheço em Washington, D.C., não conseguia encontrar nada que valorizasse sua experiência naquele nível de trabalho intelectual ou de renda.
The best option she'd seen was that neighboring Virginia has a program where if you have a BA, you can retrain to be a teacher, but it would be a 60% pay cut. A melhor opção que ela havia encontrado era um programa no estado vizinho da Virgínia em que, se você tem um diploma de bacharelado, pode se requalificar para ser professora, mas isso representaria uma redução salarial de 60%. And what my provocation was, imagine if this is a bit the face of what is to come. E minha provocação foi: imagine se isso for um pouco do retrato do que está. It's not every job in the economy, but it's some of the most coveted. Não são todos os empregos da economia, mas são alguns dos mais cobiçados. It raises all sorts of hard political economy questions, and it's something that our workforce development, our safety, our systems have never prepared for. Isso levanta todo tipo de questão difícil de economia política, e é algo para o qual nossos sistemas de desenvolvimento da força de trabalho e de proteção social nunca se prepararam. And I just felt like that was important because, you know, so much of what I like about your analysis, it's like we can talk about, or there's a thing that a human can do, and we get to swap that job for a different job that human can do. E eu simplesmente senti que isso era importante, porque grande parte do que gosto na sua análise é justamente a ideia de que podemos dizer: existe uma coisa que um ser humano consegue fazer e podemos trocar esse emprego por outro que esse ser humano também consiga fazer. I think too often we treat humans in a world of changing work like deck chairs. Acho que muitas vezes tratamos os seres humanos em um mundo de trabalho em transformação como se fossem cadeiras de convés. All you're doing is moving the deck chairs as if we're all interchangeable and a job is interchangeable. Tudo o que você está fazendo é mover as cadeiras de convés como se todos nós fossemos substituíveis e um emprego fosse intercambiável. I mean, I get so frustrated when I hear, well, there's this kind of job rising. Why doesn't everyone just rush into this completely different career that may have nothing to do with their interests or their identity or their passions or their dreams? Quero dizer, fico muito frustrado quando ouço: bem, existe esse tipo de emprego surgindo. Por que todo mundo simplesmente não corre para essa carreira completamente diferente, que pode não ter nada a ver com seus interesses, sua identidade, suas paixões ou seus sonhos? I mean, I get so frustrated when I hear, well, there's this kind of job rising. Quero dizer, fico muito frustrado quando ouço: bem, existe esse tipo de emprego surgindo. One of the things I love about studying work, and I don't just study it in the numbers. I talk to people all the time. Uma das coisas que adoro em estudar o trabalho é que não o estudo apenas pelos números. Converso com pessoas o tempo todo. It's something I'm really passionate about. É algo pelo qual sou realmente apaixonado. I'm amazed at the diversity in this country of how we choose our jobs. Fico impressionado com a diversidade existente neste país na maneira como escolhemos nossos empregos. So, what kinds of jobs occupied most people, and how did that change over time? Então, que tipos de empregos ocupavam a maior parte das pessoas e como isso mudou ao longo do tempo? So, if you go back all the way to the beginning, a remarkable percent of the American labor force worked in agriculture. Então, se você voltar até o começo, uma porcentagem impressionante da força de trabalho americana trabalhava na agricultura. Agriculture was mechanized, and you see the crash. A agricultura foi mecanizada e vemos o colapso. Then you see this rise of blue-collar work. Depois, vemos o crescimento dos trabalhos de colarinho azul.
Around 1980, we start seeing this really decline during deindustrialization. Por volta de 1980, começamos a ver esse declínio acentuado durante a desindustrialização. So you're watching these ES and flows. Então, você está observando esses fluxos e refluxos. We had a labor force 150 years ago. Tínhamos uma força de trabalho há 150 anos. Most of us worked in agriculture. A maioria de nós trabalhava na agricultura. That was automated. Isso foi automatizado. Then we had lots of blue-collar work. Depois, tivemos muitos trabalhos de colarinho azul. Much of that work was automated. Grande parte desse trabalho foi automatizada. The line that I would really want you to pay attention to is the line in blue, which is this really steep rise of the percent of the American labor force working in professional and managerial roles. A linha a qual eu realmente gostaria que você prestasse atenção é a linha azul, que mostra esse crescimento muito acentuado da porcentagem da força de trabalho americana atuando em funções profissionais e gerenciais. The blue collar and the white collar work crisscross around the time I was born around 1980. Os trabalhos de colarinho azul e de colarinho branco se cruzaram aproximadamente na época em que nasci, por volta de 1980. You see this incredible rise of professional work. Vemos esse incrível crescimento do trabalho profissional. And the way I explain that is computers up until the moment that ChatGPT was launched, we've had this 50-year trend where computers provided a tailwind and really boosted high-paid college-educated knowledge work. E a maneira como explico isso é que até o momento em que o ChatGPT foi lançado, tivemos uma tendência de 50 anos em que os computadores deram um impulso e aumentaram significativamente o trabalho intelectual bem remunerado realizado por pessoas com formação universitária. Really, the gains of the technological revolution over the last several decades has really anchored to the knowledge class. Na verdade, os ganhos da revolução tecnológica das últimas décadas foram direcionados principalmente para a classe do conhecimento. So you basically are speaking to the fact that as the technology was added in this skill-based technological change, it made cognitive workers more productive and expanded demand for those skills. Então, basicamente, você está dizendo que à medida que a tecnologia foi incorporada nessa mudança tecnológica baseada em habilidades, ela tornou os trabalhadores cognitivos mais produtivos e ampliou a demanda por essas habilidades. The best way I can describe the impacted this time around is the reverse of COVID. A melhor maneira de descrever o impacto desta vez é como o oposto da Covid. Those of us who had to go into a workplace during COVID were the ones we were applauding and cheering for because they were taking on the risk of the virus on behalf of society. Aqueles de nós que precisavam ir a um local de trabalho durante a Covid eram as pessoas que aplaudíamos e apoiávamos, porque estavam assumindo o risco do vírus em nome da sociedade. We had a whole class of people, frankly, the laptop class who could do their work virtually primarily on a computer, that were safe from the virus. Tínhamos toda uma classe de pessoas, a chamada classe dos laptops, que podia trabalhar virtualmente, principalmente em um computador, e estava protegida do vírus. If Genai Technologies' large language models improve to the point that they are substituting for human cognition, se as tecnologias de inteligência artificial generativa e os grandes modelos de linguagem melhorarem a ponto de substituírem a cognição humana,
They're smarter than us at many of the cognitive tasks that have been the skill premium that has commanded these knowledge worker salaries. Eles são mais inteligentes do que nós em muitas das tarefas cognitivas que constituíram o diferencial de habilidades que sustentou os salários desses trabalhadores do conhecimento. If you can do your job locked in a closet with a computer, eventually you're probably going to be in trouble. Se você consegue fazer seu trabalho trancado em um armário com um computador, provavelmente acabará tendo problemas. It's not the low-paid workers who are at risk. Não são os trabalhadores de baixa remuneração que estão em risco. And you also speak to the erosion. Just want to reference some more lines here from your essay. E você também fala sobre a erosão. Quero apenas mencionar mais algumas linhas do seu ensaio aqui. I call the disruption invisible because we never center them in our national conversation. Eu chamo a disrupção de invisível porque nunca colocamos essas pessoas no centro da nossa conversa nacional. These are the best paying, most dignified jobs for women without a degree. Esses são os empregos mais bem remunerados e mais dignos para mulheres sem diploma universitário. They're a foothold into the middle class for women without a degree. Eles são uma porta de entrada para a classe média para mulheres sem diploma universitário. And this is a really neglected population that is quite vulnerable. E essa é uma população realmente negligenciada e bastante vulnerável. And just to put a fine point on it, I was recently talking to the CEO of one of the largest tech companies in America. E para deixar isso ainda mais claro, recentemente eu estava conversando com o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da América. AI could do to high school educated women what deindustrialization did to high school educated men. A inteligência artificial poderia fazer com mulheres que têm apenas o ensino médio o que a desindustrialização fez com homens que tinham apenas o ensino médio. So correct industrialization, factory workers, that was the doorway into the middle class as a high school educated man. Então, com a industrialização, você sabe, o trabalho nas fábricas era a porta de entrada para a classe média para um homem com ensino médio. And then that shifted with the industrialization, and you're saying essentially there's a similar shift now that could affect women. E então isso mudou com a desindustrialização, e você está dizendo, essencialmente, que agora existe uma mudança semelhante que poderia afetar as mulheres. And they don't even remotely match up. E eles nem de longe se equivalem. It is not a mass market labor sponge for everyone who thought they were going to be an accountant, a market research analyst, and a finance analyst. Isso não é uma esponja de trabalho em massa para todos aqueles que achavam que seriam contadores, analistas de pesquisa de mercado ou analistas financeiros. And if suddenly you lower the barrier to entry and you flood a lot of people into those jobs, you lose the scarcity and the wage premium. E se de repente você reduzir a barreira de entrada e colocar muitas pessoas nesses empregos, perderá a escassez e o adicional salarial. And we can't act like everyone can simply move into this. E não podemos agir como se todos pudessem simplesmente migrar para isso. What I love about your analysis is it's just a systems analysis. O que adoro na sua análise é que ela é simplesmente uma análise sistêmica. Everyone become a plumber and you're saying, yeah, but look what happens in the feedback loop as those wages then shift. Todo mundo vira encanador e você está dizendo, sim, mas veja o que acontece no ciclo de retroalimentação quando esses salários mudam.
I think part of the challenge is our discourse is so polarized that because there's such an extreme version, all jobs are going away tomorrow. Acho que parte do desafio é que nosso discurso é tão polarizado que existe uma versão extrema segundo a qual todos os empregos desaparecerão amanhã. I think we're really seeing a shift in the tone. Acho que estamos realmente vendo uma mudança no tom. I think the best evidence that there is at least something happening is coming from Stanford with some of the early career. Acho que a melhor evidência de que pelo menos alguma coisa está acontecendo vem de Stanford, com alguns dados sobre o início da carreira. We are seeing evidence, for instance, of a decline in some clerical roles that's likely tied to AI, but overall we are still not seeing a very large, meaningful disruption to labor force. Estamos vendo, por exemplo, evidências de um declínio em algumas funções administrativas, provavelmente relacionado à inteligência artificial, mas, no geral, ainda não estamos vendo uma disrupção muito grande e significativa na força de trabalho. I would call us still in reality 1, right? Eu diria que ainda estamos na realidade 1, certo? My prediction, and this is just a prediction, is that this is a story that will change. Minha previsão, e isso é apenas uma previsão, é que essa história vai mudar. I would expect to see a much greater disturbance than what we've seen today in the next 2 to 3 years. Eu esperaria ver uma perturbação muito maior do que a que vimos até hoje nos próximos 2 a 3 anos. There's more horses hired today than ever before, right next to a Model T, sitting next to it. Há mais cavalos contratados hoje do que nunca, bem ao lado de um Model T, você sabe, lado a lado. It is one of those things where it isn't painful till it is. É uma daquelas coisas que não são dolorosas até que se tornem dolorosas. So now one reason I really resonated with your piece is that you have a healthy skepticism of both the timelines of the kind of AGI believers. Então, uma razão pela qual me identifiquei tanto com seu texto é que você tem um ceticismo saudável em relação aos cronogramas dos chamados defensores da AGI. I'll start with the Silicon Valley crowd. Vou começar pelo pessoal do Vale do Silício. The impetus for this post was a conversation with Duresh, who has a really renowned AI podcast. O impulso para escrever este texto veio de uma conversa com Doris, que tem um podcast de inteligência artificial realmente renomado. There's no point in all this work you're doing to come up with interventions. Não há sentido em todo esse trabalho que você está fazendo para criar intervenções. There's no point in doing any policy. Não há sentido em fazer nenhuma política. Anything you do right now is just going to be expired in 3-4 years. Qualquer coisa que você fizer agora simplesmente estará ultrapassada em 3 ou 4 anos. And the other thing is, don't worry, because everyone's simply going to get a check. E a outra coisa é, não se preocupe, porque simplesmente todo mundo vai receber um cheque. So that's really what I was rebutting against in this piece. Então, é justamente contra isso que eu estava argumentando neste texto. One is that it's actually very hard to automate with existing technologies. Primeiro, é realmente muito difícil automatizar com as tecnologias existentes. At least 50 to 60% of the entire labor force that has jobs that are very manual, in-person, interpersonal, unstructured. Pelo menos 50% a 60% de toda a força de trabalho possui empregos que são muito manuais, presenciais, interpessoais e não estruturados.
there's a lot of jobs with pretty mild exposure. Há muitos empregos com exposição bastante limitada. Everything in teaching and healthcare, in repair and service sector jobs, a masseuse, a waitress, scores of jobs in this economy cannot be done by Claude or ChatGPT. Tudo no ensino e na área da saúde, nos trabalhos de reparo e no setor de serviços, uma massagista, uma garçonete. Quero dizer, dezenas de empregos nesta economia não podem ser realizados pelo Claude ou pelo ChatGPT. And we're many years off from having an economically viable robot that's able to go in all those workplaces and do that job. E estamos a muitos anos de distância de ter um robô economicamente viável capaz de entrar em todos esses locais de trabalho e realizar esses trabalhos. That should not give us too much comfort, though, because actually I think a messy middle, when only some jobs are lost, is a very difficult one to deal with. Isso não deveria nos trazer muito conforto, porém, porque acho que um meio-termo complicado, em que apenas alguns empregos são perdidos, é muito difícil de lidar. And we actually look how difficult it was to deal with the first deindustrialization and globalization wave. E basta olhar para como foi difícil lidar com a primeira onda de desindustrialização e globalização. And if it's a general-purpose technology, and we start commoditizing cognition, maybe it's going to be hard to move from a market research analyst to a FIDA jobs that are similar that use similar tools if this is a general-purpose technology. E se essa for uma tecnologia de uso geral e começarmos a transformar a cognição em uma commodity, talvez seja difícil passar de analista de pesquisa de mercado para outro trabalho semelhante que utilize ferramentas parecidas, se esta for uma tecnologia de uso geral. Now, I think that the number of economists who won't entertain the possibility of my version of the messy middle, where you don't see a full jobs apocalypse, but you are seeing concentrated pain, is growing to be almost to the point of being mainstream. Agora acho que o número de economistas que não aceitam considerar a possibilidade da minha versão do meio-termo complicado, em que não vemos um apocalipse completo dos empregos, mas vemos sofrimento concentrado, está crescendo quase a ponto de se tornar uma visão predominante. It forces sometimes people to overreact to say there's nothing to see here when in reality, I think we're really talking about something in the middle. Isso às vezes faz as pessoas reagirem exageradamente e dizerem que não há nada para ver aqui quando, na realidade, acho que estamos realmente falando de algo intermediário. I just want to quote David Freeberg from the All In podcast from just June 2026. Quero apenas citar David Freeberg, do podcast All In, em uma declaração feita em junho de 2026. The idea that AI is going to destroy jobs is a light idea that is being disproven every single day. A ideia de que a inteligência artificial vai destruir empregos é uma ideia superficial que está sendo refutada todos os dias. It is only a matter of time before people wake up to this and realize that this narrative that they've been sold is a crock of bleeding. É apenas uma questão de tempo até que as pessoas percebam isso e entendam que essa narrativa que venderam a eles é uma completa fraude. These are actually very influential folks. Essas são pessoas realmente influentes. I think your piece and this podcast is one of the things that I'm hoping will move people. Acho que seu texto e este podcast são algumas das coisas que espero que façam as pessoas mudarem de posição. The economists will often say to the AI folks, "Now you don't know enough about the laws of economics." Os economistas frequentemente dizem ao pessoal da inteligência artificial: agora vocês não sabem o suficiente sobre as leis da economia. You're actually fighting the last war.
Na verdade, vocês estão lutando a guerra passada. You don't really understand that AGI is a paradigmatic change. Vocês realmente não entendem que a AGI representa uma mudança de paradigma. And now you're an economist who really stays up at night on the tech frontier here. E agora você é um economista que realmente passa noites em claro acompanhando a fronteira tecnológica. I think there's a difference between a conversation about net jobs. Acho que existe uma diferença entre uma conversa sobre o número líquido de empregos. Are we going to a world of prolonged net decline in jobs versus a very painful disruption to certain very good jobs? Estamos caminhando para um mundo de declínio líquido prolongado dos empregos ou para uma disrupção muito dolorosa de determinados empregos muito bons? And the jobs that grow don't have to be as good as the jobs that went away. E os empregos que crescerem não precisam ser tão bons quanto os empregos que desapareceram. So, if you think about the first industrial revolution, it took 100 years, Tristan, for the living standards to catch up to what they were at the start of the Industrial Revolution. Então, se você pensar na primeira revolução industrial, foram necessários 100 anos, Tristan, para que os padrões de vida alcançassem o nível que tinham no início da revolução industrial. That is not a positive story. Essa não é uma história positiva. Are we willing to wait 100 years for living standards? Estamos dispostos a esperar 100 anos para que os padrões de vida se recuperem? We could easily find ourselves in the world that some of the most coveted jobs in this economy are displaced. Poderíamos facilmente nos encontrar em um mundo em que alguns dos empregos mais cobiçados desta economia fossem substituídos. And if that happens, maybe the jobs that rise pay a lot less and are not as dignified or fulfilling. E se isso acontecer, talvez os empregos que surgirem paguem muito menos e não sejam tão dignos ou gratificantes. This is a great place to double-click, because you said it you kind of very succinctly articulated in your piece. Este é um ótimo ponto para aprofundarmos, porque você disse isso e articulou de forma bastante sucinta em seu texto. We all know how deindustrialization turned out. Todos sabemos como a desindustrialização terminou. Entire communities were abandoned and left behind. Comunidades inteiras foram abandonadas e deixadas para trás. You know, we see deaths of despair. Você sabe, vemos mortes por desespero. We see rise of alcoholism and suicides, and men coming out of the labor force. Vemos o aumento do alcoolismo e dos suicídios e homens deixando a força de trabalho. It was an abject disaster, but it was contained to a certain part of the country and a certain type of work. Foi um desastre absoluto, mas ficou limitado a uma determinada parte do país e a um determinado tipo de trabalho. And there it was an economic and social disaster that turned into a huge political backlash. E ali houve um desastre econômico e social que se transformou em uma enorme reação política. I think this is going to have a much greater political shock than we saw in deindustrialization. Acho que isso terá um impacto político muito maior do que vimos na desindustrialização. It will be immediate. It will be felt. It will not be ignored the way these communities felt ignored for so long. Será imediato. Será sentido. Não será ignorado da mesma maneira que essas comunidades se sentiram ignoradas durante tanto tempo.
These are people with status and access and a voice, and there's a lot to potentially lose. São pessoas com status, acesso e voz, e há muito que elas podem potencialmente perder. Are you really asking people like the ones who had to show up during COVID to lower paid jobs in the workplace to foot the bill for, paying the salaries of displaced knowledge workers? Você realmente está pedindo a pessoas como aquelas que tiveram de comparecer ao trabalho durante a Covid, em empregos com salários menores, que paguem a conta dos salários dos trabalhadores do conhecimento que foram deslocados? There are also fiscal implications. Também existem implicações fiscais. Upper middle class workers are really disproportionately represented in the income tax and property tax revenue. Os trabalhadores da classe média alta estão desproporcionalmente representados na arrecadação de imposto de renda e de imposto sobre propriedades. So it's not, as you said, the net jobs or not, it's the what kinds of jobs are getting affected and what role did they have in the economy. Portanto, não se trata, como você disse, de saber se o número líquido de empregos aumenta ou diminui. Trata-se de quais tipos de empregos estão sendo afetados e qual papel eles desempenhavam na economia. We should be thinking about creating good jobs for all of us. Deveríamos pensar em criar bons empregos para todos nós. And it should be something that unites us as opposed to divides us. E isso deveria ser algo que nos una, em vez de nos dividir. The debt, I think, is a massive factor into how individuals are going to experience this messy middle. A dívida, eu acho, é um fator enorme na maneira como os indivíduos vão experimentar esse meio-termo complicado. I think that is adding so much to the angst and the sense of scarcity, not abundance. Acho que isso está contribuindo muito para a angústia e para a sensação de escassez e não de abundância. It really offends me, and it's something that people in AI say all the time. Isso realmente me incomoda, e é algo que as pessoas da área de inteligência artificial dizem o tempo todo. We're just going to have more of those. Simplesmente vamos ter mais desses empregos. There are excellent jobs for people who want them. Existem excelentes empregos para as pessoas que os desejarem. It is a wonderful career path for a lot of people. É uma excelente trajetória profissional para muitas pessoas. We should destigmatize it and make sure more young people would find it attractive. Deveríamos acabar com o estigma em torno disso e garantir que mais jovens considerassem isso atraente. It is not a mass market labor sponge for everyone who thought they were going to be an accountant, a market research analyst, and a finance analyst. Isso não é uma esponja de trabalho em massa para todos aqueles que achavam que seriam contadores, analistas de pesquisa de mercado ou analistas financeiros. If everyone suddenly shifted and said, well, the safe ground are these 80,000 a year unionized skilled trade jobs, which genuinely are excellent jobs. Se todos mudassem de repente e dissessem, bem, o terreno seguro são esses empregos qualificados sindicalizados que pagam $80.000 por ano, que realmente são excelentes empregos. Two things could happen. One, they become incredibly competitive because there's a dearth of trainers. Duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, eles se tornariam extremamente competitivos porque há uma escassez de instrutores. It takes 4 years to train. Leva 4 anos para formar alguém. You're not going to overnight turn everyone into a plumber. Você não vai transformar todo mundo em encanador da noite para o dia.
And if suddenly you lower the barrier to entry and you flood a lot of people into those jobs, you lose the scarcity and the wage premium. E se de repente você reduzir a barreira de entrada e colocar muitas pessoas nesses empregos, perderá a escassez e o adicional salarial. They might be a creative. Eles podem ser pessoas criativas. They might love writing papers. Eles podem adorar escrever trabalhos. I mean, we all have to express our individuality, and we shouldn't assume everyone wants the same job. Quero dizer, todos nós precisamos expressar nossa individualidade, e não deveríamos presumir que todos querem o mesmo emprego. I think the Yale Budget Lab analysis continues. Acho que a análise do Yale Budget Lab continua. We are not seeing economy-wide labor disturbance, the kind that you would see really across the board. Não estamos vendo uma perturbação da força de trabalho em toda a economia, do tipo que afetaria realmente todos os setores. I would call us still in reality 1, right? Eu diria que ainda estamos na realidade 1, certo? My prediction, and this is just a prediction, is that this is a story that will change. Minha previsão, e isso é apenas uma previsão, é que essa história vai mudar. I would expect to see a much greater disturbance than what we've seen today. Eu esperaria ver uma perturbação muito maior do que a que vimos até hoje. There is no job loss with AI. Não há perda de empregos causada pela inteligência artificial. The idea that AI is going to destroy jobs is a LY idea that is being disproven every single day. A ideia de que a inteligência artificial vai destruir empregos é uma ideia superficial que está sendo refutada todos os dias. I see it on the ground. Eu vejo isso acontecendo na prática. There's no point in all this work you're doing to come up with interventions. Não há sentido em todo esse trabalho que você está fazendo para criar intervenções. There's literally no point. Literalmente não há sentido algum. Anything you do right now is just going to be expired in 3-4 years. Qualquer coisa que você fizer agora simplesmente estará ultrapassada em 3 ou 4 anos. One is that it's actually very hard to automate with existing technologies. Primeiro, é realmente muito difícil automatizar com as tecnologias existentes. There's a lot of jobs with pretty mild exposure. Há muitos empregos com exposição bastante limitada. Everything in teaching and healthcare, in repair and service sector jobs, a masseuse, a waitress, scores of jobs in this economy cannot be done by Claude or ChatGPT. Tudo no ensino e na área da saúde, nos trabalhos de reparo e no setor de serviços, uma massagista, uma garçonete, quero dizer, dezenas de empregos nesta economia não podem ser realizados pelo Claude ou pelo ChatGPT. We're many years off from having an economically viable robot that's able to go in all those workplaces and do that job. Estamos a muitos anos de distância de ter um robô economicamente viável capaz de entrar em todos esses locais de trabalho e realizar esses trabalhos. That should not give us too much comfort though, because actually I think a messy middle, when only some jobs are lost, is a very difficult one to deal with. Isso não deveria nos trazer muito conforto, porém, porque acho que um meio-termo complicado, em que apenas alguns empregos são perdidos, é muito difícil de lidar. We actually look how difficult it was to deal with the first deindustrialization and globalization wave.
Basta olhar para como foi difícil lidar com a primeira onda de desindustrialização e globalização. I think this is potentially painful in pockets and not something that we're going to see overnight. Acho que isso pode ser doloroso em determinados setores e regiões, e não é algo que veremos acontecer da noite para o dia. I think part of the challenge is our discourse is so polarized that because there's such an extreme version, all jobs are going away tomorrow. Acho que parte do desafio é que nosso discurso é tão polarizado que existe uma versão extrema segundo a qual todos os empregos desaparecerão amanhã. It forces sometimes people to overreact to say there's nothing to see here when in reality, I think we're really talking about something in the middle. Isso às vezes faz as pessoas reagirem exageradamente e dizerem que não há nada para ver aqui, quando, na realidade, acho que estamos realmente falando de algo intermediário. These are actually very influential folks. Essas são pessoas realmente influentes. The economists will often say to the AI folks, "Now you don't know enough about the laws of economics." Os economistas frequentemente dizem ao pessoal da inteligência artificial: vocês não sabem o suficiente sobre as leis da economia. You're actually fighting the last war. Na verdade, vocês estão lutando a guerra passada. You don't really understand that AGI is a paradigmatic change. Vocês realmente não entendem que a AGI representa uma mudança de paradigma. I think there's a difference between a conversation about net jobs. Acho que existe uma diferença entre uma conversa sobre o número líquido de empregos. Are we going to a world of prolonged net decline in jobs versus a very painful disruption to certain very good jobs? Estamos caminhando para um mundo de declínio líquido prolongado dos empregos ou para uma disrupção muito dolorosa de determinados empregos muito bons? And the jobs that grow don't have to be as good as the jobs that went away. E os empregos que crescerem não precisam ser tão bons quanto os empregos que desapareceram. It took 100 years, Tristan, for the living standards to catch up to what they were at the start of the Industrial Revolution. Foram necessários 100 anos, Tristan, para que os padrões de vida alcançassem o nível que tinham no início da Revolução Industrial. We could easily find ourselves in the world that some of the most coveted jobs in this economy are displaced. Poderíamos facilmente nos encontrar em um mundo em que alguns dos empregos mais cobiçados desta economia fossem substituídos. This is a great place to double-click, because you said it you kind of very succinctly articulated in your piece. Este é um ótimo ponto para aprofundarmos, porque você disse isso e articulou de forma bastante sucinta em seu texto. Entire communities were abandoned and left behind. Comunidades inteiras foram abandonadas e deixadas para trás. We see deaths of despair. Vemos mortes por desespero. It was an abject disaster, but it was contained to a certain part of the country and a certain type of work. Foi um desastre absoluto, mas ficou limitado a uma determinada parte do país e a um determinado tipo de trabalho. And there it was an economic and social disaster that turned into a huge political backlash. E ali houve um desastre econômico e social que se transformou em uma enorme reação política. I think this is going to have a much greater political shock than we saw in deindustrialization. Acho que isso terá um impacto político muito maior do que vimos na desindustrialização. These are people with status and access and a voice, and there's a lot to potentially lose.
São pessoas com status, acesso e voz, e há muito que elas podem potencialmente perder. Are you really asking people like the ones who had to show up during COVID to lower paid jobs in the workplace to foot the bill for paying the salaries of displaced knowledge workers? Você realmente está pedindo a pessoas como aquelas que tiveram de comparecer ao trabalho durante a Covid, em empregos com salários menores, que paguem a conta dos salários dos trabalhadores do conhecimento que foram deslocados? There are also fiscal implications. Também existem implicações fiscais. They're paying restaurants, they're going out, they're travel, and so suddenly when that base disappears, it's again your analysis is this sort of systemic and cascade kind of view of here's how these things grow. Eles pagam restaurantes, saem e viajam e de repente, quando essa base desaparece, sua análise mostra novamente uma espécie de visão sistêmica e em cascata de como essas coisas se desenvolvem. The point is, no, this is about caring for people in the broadest sense. A questão é, não, isso diz respeito a cuidar das pessoas no sentido mais amplo. We already have a country in an economic security crisis. Já temos um país em uma crise de segurança econômica. We should be strengthening systems that catch all of us. Deveríamos fortalecer sistemas que protejam todos nós. We should be thinking about creating good jobs for all of us. Deveríamos pensar em criar bons empregos para todos nós. And it should be something that unites us as opposed to divides us. E isso deveria ser algo que nos una, em vez de nos dividir. One of the motivations for writing this messy middle was to disabuse this idea that, tomorrow there's going to be these gains. Uma das motivações para escrever sobre esse meio-termo complicado foi desfazer a ideia de que amanhã haverá todos esses ganhos. Everyone in society is going to get this really big, fat check. Todos na sociedade vão receber um cheque realmente grande e gordo. If you write a check big enough to cover the salary that was lost by a software engineer for everyone in society at a time where code just proved essential work is literally essential for the economy and society functioning. Se você emitir um cheque grande o suficiente para cobrir o salário perdido por um engenheiro de software para todas as pessoas da sociedade, em um momento em que a Covid acabou de provar que o trabalho essencial é literalmente essencial para o funcionamento da economia e da sociedade. That just completely changes the rest of the job market in a way that doesn't really work. Isso muda completamente o restante do mercado de trabalho de uma maneira que realmente não funciona. You lose the incentive to have a labor market in the first place. Você perde o incentivo para ter um mercado de trabalho em primeiro lugar. But where is this money coming from? Mas de onde vem esse dinheiro? There's that labor distortion that I wanted to point out. Existe essa distorção no mercado de trabalho que eu queria destacar. There's a real aversion to it. Existe uma verdadeira aversão a isso. The public is eyes wide open. O público está de olhos bem abertos. They watch the behavior, not the rhetoric. Eles observam o comportamento, não a retórica. And to be told, don't worry about this potentially very painful period ahead, because what's coming is this universal high basic income. E dizer às pessoas, não se preocupem com esse período potencialmente muito doloroso que está por vir, porque o que está chegando é uma renda básica universal elevada.
I think the public has a lot of skepticism. Acho que o público tem muito ceticismo. There are a lot of subtle elements here. Há muitos elementos sutis aqui. There's a frame we often invoke in our work by the author Luke Drago and Rudolph Lane of The Intelligence Curse. Existe uma estrutura que frequentemente invocamos em nosso trabalho, proposta pelos autores Luke Drago e Rudolph Lane, sobre a maldição da inteligência. Now you've got some government revenue coming in. Agora você tem alguma receita entrando para o governo. Is there any incentive to invest in the development, education, childcare, healthcare of your people? Existe algum incentivo para investir no desenvolvimento, na educação, no cuidado infantil e na saúde da sua população? And the answer is like, no, not really. E a resposta é algo como: não, não realmente. There is just more embedded and layered risks here. Há simplesmente mais riscos incorporados e sobrepostos aqui. I think there's just generally a massive, very daunting existential challenge. Acho que, de modo geral, existe um enorme e assustador desafio existencial. What does the state need of us? O que o Estado precisa de nós? I wonder what's their purpose. Eu me pergunto qual é o propósito deles. What do they strive toward? O que eles buscam alcançar? How do they feel they're needed and they matter? Como eles sentem que são necessários e que têm importância? There's all these issues, let alone these questions of, as a society, how do we function? Existem todas essas questões, sem mencionar as perguntas sobre como nós, como sociedade, funcionamos. How does the democracy hold? Como a democracia se sustenta? Lots and lots of complexity there. Há muita, muita complexidade nisso. I just think some of this soothing message from Silicon Valley that don't worry just trusts us through the messy middle because we promise there's a new Garden of Eden on the other side and it's a utopia. Eu simplesmente acho que parte dessa mensagem tranquilizadora do Vale do Silício, não se preocupe, apenas confie em nós durante o meio-termo complicado, porque prometemos que existe um novo jardim do Éden do outro lado e que será uma utopia. É problemática. I think that's a really scary premise for the country. Acho que essa é uma premissa realmente assustadora para o país.